Glória a Deus. Eu vou tentar ser breve, porque a parte, digamos assim, mais importante, não que, como vocês tenham aprendido, é importante, mas a parte mais importante, mais central daquilo que eu creio que o Espírito Santo está nos ensinando, nós vamos falar na próxima semana, no verso 17. Mas hoje, se o Senhor nos der graça, se o Senhor nos ajudar, nós queremos ensinar e expor os 16 versículos de Malaquias, capítulo 2. Glória a Deus. Malaquias, capítulo 2. Vamos tentar ministrar, compartilhar com os irmãos, ajudar os irmãos, eu mesmo, né? Entender e entender melhor esses textos que nós vamos estar meditando. Amém? É bastante importante a gente estar relembrando de que nós estamos falando de uma geração que eu acredito, não apenas eu, mas, digamos, né, de um contexto bíblico, que a geração de Malaquias, ela se assemelha com a geração que antecede a volta de Jesus. Nós estamos aprendendo que esses elementos desses 4 capítulos de Malaquias nos ajudam a nos posicionar para não cometer os mesmos erros, nos posicionar a fim de que nós possamos, a fim de que a gente consiga corresponder com as dinâmicas espirituais da agenda do Espírito Santo dos últimos dias. Nós sabemos que o início dos últimos dias foi em Atos capítulo 2, quando, no início da igreja primitiva, Pedro, né, ao fazer, digamos que a sua primeira pregação pública, após receber a promessa do Espírito Santo, ele disse que o que estava acontecendo na verdade era o cumprimento de Joel capítulo 2. Ele diz, nos últimos dias. Então, inaugurou-se, né? Então, já fazem 2000 anos que nós estamos vivenciando os últimos dias. Mas existe uma geração, tá? Por exemplo, quando nós lemos Mateus capítulo 24, nós percebemos que o Senhor Jesus diz o seguinte, os discípulos haviam perguntado, Senhor, quando vai acontecer essas coisas? Quando que o Senhor volta? Quando que vai acontecer o final? E aí Jesus responde, tudo isso vai acontecer numa mesma geração. Ou seja, existe um padrão bíblico, e graças a Deus por isso, para que a gente aprenda quais são as dinâmicas da volta do Senhor, quais são as dinâmicas que a igreja precisa entender para se posicionar. Então, o tema que Deus tem nos dado tem a ver com o conhecimento do Senhor. Muito fundamentado naquele texto de Daniel, capítulo 11, que dizia que, embora o anticristo ou todas as dinâmicas da tribulação estejam acontecendo um pouco antes da volta do Senhor, naqueles 7 anos que antecede a volta do Senhor da grande tribulação, mas a Bíblia relata, mas um povo que conhece verdadeiramente o seu Deus, não apenas estava perseverante, mas fazia proezas. Então, com isso a gente percebe que como que eu e você nos preparamos? A gente usou também a parábola das 10 virgens, né? 5 nécias e as 5 prudentes, você lembra? 5 delas se prepararam e nós falamos que essa preparação para a volta do Senhor tem a ver com, através de relacionamento íntimo com o Senhor e profundo, nos tornaremos conhecedores do Senhor, e esse conhecimento do Senhor produzirá um amor verdadeiro para o Senhor, que vai produzir uma santidade real, vai produzir o povo que vai ver e vai ser capaz de corresponder com as dinâmicas da volta do Senhor. É disso que nós estamos falando. E Malaquias
mostra para nós uma realidade de uma geração que o Senhor começou lá, desde do primeiro capítulo que nós fazemos, até o versículo 4, no capítulo 1, do 1 ao 4, mostrando que eles tinham uma grande dificuldade, essa geração de Malaquias, que nós estamos tentando comparar com a nossa, ou com a geração que antecede a volta do Senhor, que essa geração tinha muita dificuldade de entender ou de se relacionar com o aspecto do amor de Deus. E nós estamos vendo que essa dificuldade de entender o Deus que é amor, ou entender o amor de Deus, está produzindo muitos problemas práticos à vida da igreja. E a gente viu semana passada que um dos maiores problemas, então, de nós termos errado a questão do amor de Deus, produz na vida da igreja um culto que não agrada a Deus, um culto enfadonho, um estilo de vida cristã que não agrada, que não corresponde com a beleza, com a glória, ou seja, nós perdemos o temor, a gente começa a desonrar o Senhor. E nós vamos ver agora, do verso 1 ao verso 16, que ele vai continuar, Deus, o próprio Deus, usando Malaquias, vai continuar usando digamos assim, a mesma narrativa, exortando ou testemunhando contra aquela geração de que eles estavam pecando, eles estavam falhando. E aonde que o Senhor via essa falha? Através do culto, através do estilo de vida. Amém? Nós vamos ler então de início do verso 1 ao verso 9 e vou tentar explicar ou tentar expor esses primeiros 9 versículos para você, para nós. Como esse assunto é o mesmo assunto da semana passada, se você não entender, eu peço para que você visite, né, o site da igreja local, www.somosumcuritiba.com.br. Lá você pode ter acesso às outras mensagens para você entender melhor, ok? E por isso que eu disse que talvez a gente não precise gastar tanto tempo hoje, porque isso é a continuação do que nós falamos semana passada. Vamos lá, verso 1 ao verso 9. Eis que agora dirijo essa advertência contra vós, ó sacerdotes. Então, eu disse semana passada, e pegando, né, esses textos que nós trabalhamos no final, até o final do capítulo 1, de que a mensagem do Senhor aos sacerdotes diz respeito a nós, todos os cristãos, porque todos os cristãos fomos chamados para sermos sacerdotes na nova aliança. A gente já explicou isso em vários textos, como Apocalipse 5, verso 9, Pedro 2, 9 também. Mas também se aplica à realidade dos pastores, dos ministros. Por quê? Tá? Porque os sacerdotes tinham também, além dos seus serviços do culto, né, os seus compromissos cerimoniais de culto, o que faz menção à igreja, mas eles também tinham alguns atributos, alguns serviços de liderança diante do povo. Tá? Só para a termos de tomar nota para os irmãos, no Antigo Testamento nós temos um pouco de diferença da maneira como Deus relaciona com os ministérios na nova aliança. Por exemplo, Deus usava a figura do profeta para trazer a mensagem de Deus para o homem, a mensagem de Deus para o seu povo, né? Porque nem sempre era só para o seu povo, né? Mas, de modo geral, quase sempre a mensagem que Deus trazia era para o povo. Lembrando que isso também é resposta muito da aliança que Deus propôs lá em Êxodo, capítulo 19, se você lembra, que Deus queria fazer uma aliança com o povo, e o povo disse, não fale Deus conosco, fale Moisés. E Deus, então, falou através de profetas, que também, vemos isso em Hebreus, capítulo 1, do 1 ao 3. A Bíblia diz lá que durante muito tempo o Senhor falou através dos seus profetas, né? Então, os profetas eram homens que Deus ungia
para receber a mensagem e para transmitir a mensagem. E Deus também usava a figura do sacerdote. Quem que era o sacerdote? Então, lembre que Deus tinha uma aliança com Abraão e Deus falou que a família de Abraão, que depois veio a ser Isaac, depois veio a ser Jacó, através de José, se você lembra, foram com 70 aproximadamente pessoas da família e ficaram escravos no Egito durante 400 anos aproximadamente. E quando o Senhor usou Moisés para remover o povo do Egito, Deus fez uma aliança com Moisés. A diferença é que essa aliança que Deus fez com Moisés, como você já sabe, só relembrando, era uma aliança condicionada à obediência. Se me obedecerdes, serão abençoados, mas se me desobedecerdes, serão amaldiçoados, né? E Deus deixou muito claro que a proposta de Deus é que, embora toda a terra seja minha, Deus disse lá, eu quero que vocês sejam para mim um povo particular. Vocês serão o meu povo, dentre todos os povos que são meus, porque eu criei e sustento, vocês serão meu. Tá? Desde que vocês obedeçam, serão abençoados. E juntamente com essa aliança condicionada, o Senhor fez uma aliança com o irmão de Moisés, um homem chamado Arão. E Arão era da tribo de Levi, um dos 12, ou melhor, um dos 13 filhos de Jacó. E Deus fez uma aliança com Arão dizendo o seguinte: Arão, você e seus filhos eu separo para mim, porque vocês não vão trabalhar na terra, vocês não vão trabalhar na guerra, vocês vão trabalhar de maneira exclusiva para as coisas santas minhas, né? Ou depois, como o senhor trouxe a revelação do tabernáculo, que é, como nós já estamos, uma maquete do que viria a ser, né, a realidade da nova aliança, a maquete do céu. Então o sacerdote Arão e todos os filhos de Arão, ou seja, todos os filhos da tribo de Levi, são separados para servir ao Senhor. Então, todo o serviço de ritual de culto na antiga aliança, no Antigo Testamento, na lei de Moisés, era responsabilidade de Arão, seus filhos, ou melhor, a tribo de Levi. Amém? Por que é importante fazer essa distinção? Porque como semana passada e praticamente Malaquias capítulo 1, ele está direcionando mais a questão do culto que envolve todos os cristãos, como nós ensinamos. Agora, do verso 1 ao verso 16, praticamente a narrativa tem a ver com o sacerdote como líder, como autoridade, como aquele ou como aqueles que, além de prestar o serviço de culto ao Senhor, culto público, culto contra a sua vida, culto na sua casa, né? Sua vida como um culto, mas também agora, de maneira bem especial, específica, a palavra está bem direcionada à liderança. Amém? Não que você não possa ouvir, não que você não vai aprender muito com essa palavra, porque todos nós somos, de alguma maneira, chamados para exercer liderança, exercer autoridade. Por exemplo, se você é um marido, você vai receber essa palavra para aplicar na sua família. Se você é um ministro do evangelho, você vai receber para aplicar como pastor, como ministro, na casa de Deus, mas também na sua casa, com a sua esposa, com os seus filhos. Se você trabalha, né, de maneira normal, como todas as pessoas trabalham na sua empresa, você acaba exercendo liderança, né, espiritual, e lá você pode. Então essa palavra se aplica a todos, mas de maneira bem especial, mais ainda aos pastores, tá? O que o Senhor então vai advertir, exortar, como diz o verso 1, tá? Então qual é a palavra de Deus? Irmãos, vamos lá. Essa geração que antecede a vinda do Senhor, como a geração aqui de Malaquias, é uma geração que, embora esteja debaixo de grande
grandes promessas de Deus, como a geração de Malaquias também esteve, mas também está experimentando um grande esfriamento, porque, como você já aprendeu em Malaquias capítulo 1, não está conseguindo lidar ou corresponder com o amor de Deus. Está questionando o amor de Deus, que está produzindo um estilo de vida de perder o temor do Senhor. Então, vamos lá. Uma igreja, uma geração que está questionando o amor de Deus, que está então tendo uma prática de culto que não glorifica a Deus, não está do padrão de Deus. O que nós vamos enxergar agora? Um padrão de liderança que também está abandonando o padrão de Deus, abandonando o evangelho. É disso que se trata a mensagem de hoje. Vamos lá? Verso 2. Se não me ouvirdes com toda atenção, olha esse texto. Se não me ouvirdes com toda atenção, eu estou lendo na versão King James, a fim de honrar o meu nome. Tá? Então, os grandes problemas da geração que antecede a vinda do Senhor será muitos homens de Deus, amém? Muitos pastores e líderes, assim como muitos, né? Você pode, como eu disse, aplicar isso na sua casa, né? Esfriando o amor, como nós já falamos, perdendo o temor do Senhor, mas o que acontece? Parando de dar atenção à palavra do Senhor, tá? Então é como se fosse um efeito cascata. Quando a gente começa a questionar a pessoa de Deus, o amor de Deus, então a gente já começa a permitir que muitas influências do mundo ou das circunstâncias começam a competir com o verdadeiro conhecimento de Deus. Então é muito claro o verso 2. O que os sacerdotes estão fazendo? Vocês não estão ouvindo, vocês não estão dando atenção a fim de honrar o meu nome. Ou seja, vocês não estão querendo saber o que eu quero falar. É quando uma geração de líderes de pastores já sabem o que fazer. Não é que eles não estavam fazendo, não é que eles não estavam liderando as igrejas, não é que aqui no caso não é que eles não estavam fazendo sacrifício, mas é que eles pararam de prestar atenção ao modo de Deus de fazer, ao modo de Deus de discipular, ao modo de Deus de pastorear, ao modo de Deus de conduzir a igreja, ao modo de Deus de ensinar, de instruir. Okay? Afirma o Senhor dos Exércitos: lançarei tal maldição sobre vós, que até as vossas bênçãos serão amaldiçoadas. Aliás, já as amaldiçoei, porquanto não dedicais o vosso coração para me honrar. Olha o que o texto está querendo dizer. Olha o que o texto está dizendo. Terrível isso. Ele diz o seguinte: porque a aliança, como eu disse, a aliança mosaica era uma aliança condicionada à obediência. E na própria lei dizia que se você desobedecesse, você receberia maldição. Ao final, eu vou mostrar para você que isso não se aplica literalmente para nós, porque nós não estamos mais debaixo da antiga aliança. O Senhor disse no Lucas capítulo 22 que nós estamos na nova aliança com recompensas e com promessas superiores, como diz o livro de Hebreus. Tá bom? Vamos falar um pouquinho sobre isso. Mas o que estava acontecendo? O Senhor disse que não apenas iria amaldiçoar, como eu disse, mas eu já amaldiçoei. E olha o que o texto diz: ele amaldiçoou as bênçãos. Tenta imaginar o que seria isso. Vocês lembram que o povo estava reclamando sem motivo? Porque ele estava debaixo de grandes promessas de Deus, através do profeta. Ele tinha acabado de experimentar grande avivamento com Neemias e Esdras. Ele estava debaixo de promessa de Daniel, de Ezequiel, de Jeremias, inclusive de Isaías. Eles tinham acabado de, há 100 anos atrás apenas, eles tinham vivenciado a experiência de libertação do cativeiro babilônico e depois do cativeiro da Pérsia. E eles viram isso acontecendo, eles não ouviram falar, eles viram. Alguns deles provavelmente estavam vivos, ou alguns participaram desse momento. Tá? E mesmo assim, eles estavam questionando o amor de Deus. Por quê? Porque eles falaram assim: bom, se o Senhor nos ama, por que nós estamos sofrendo? Se o Senhor nos ama, por que
nós plantamos e não está dando fruto, e nós estamos pagando cada vez mais impostos, e esses povos aqui que estão do nosso lado estão nos oprimindo, e o Senhor prometeu que a glória da última casa será maior que a primeira. O Senhor prometeu que nós seríamos bem-sucedidos. O Senhor prometeu que nós experimentaríamos glória como na época do rei Davi. E então, até as bênçãos que ele estava experimentando já estavam se transformando em maldição. Verso 3. Por causa da vossa contínua e má atitude, eis que eu vou destruir também a vossa descendência. Olha o que o Senhor vai dizer através de Malaquias. Esfregarei os excrementos dos animais oferecidos em sacrifícios e celebrações no vosso rosto, sim, vos lançarei fora da minha presença, juntamente com o esterco dos vossos sacrifícios em vossas caras. Olha o que Deus está dizendo. Fazia parte do culto, né? O sacrifício de animais. E nesse aspecto, os sacrifícios de animais, os excrementos, então você já pode imaginar o que seriam esses excrementos, né? Então, assim, realmente, o cocô mesmo ali que sai, então, ali das lombrigas, do estômago dos animais, esse tipo de excremento, ele tinha que ser jogado fora, inclusive. Não podia nem ficar perto, né? Demonstrando assim que Deus é santo. Olha o que Deus está dizendo, que até o excremento ele colocaria na cara deles. Tamanho é o juízo que Deus está dizendo que vai trazer sobre aquele povo, que não tem motivo nenhum para questionar o amor de Deus, pelo muito do contrário. Amém? E ele também promete que vai acabar, vai riscar a descendência. E interessante falar sobre isso, sobre riscar a descendência, por quê? Porque era um grande privilégio à nação de Israel, porque Deus se revelou de maneira pessoal e única a Israel, né? Nós vemos isso, por exemplo, no livro de Romanos, quando o Senhor vai usar essa mesma ideia, e se eu não me engano, em Romanos 2, 3 e 4, mostrando que, sim, Israel ele foi privilegiado porque eles que receberam os oráculos de Deus. Eles são o povo que Deus amou, como diz lá em Malaquias 1, de 1 a 4, como nós também estudamos em Romanos capítulo 9. Eu vos amei, por quê? Porque eu escolhi vocês, tá? E a tribo de Levi tinha um privilégio maior ainda, porque eles tinham, de todas as pessoas da nação de Israel, eles que tinham o privilégio de ministrar no Santo dos Santos, que é onde estava a glória de Deus. E o Senhor disse, mas porque vocês têm pecado, vocês têm desonrado o meu nome, vocês têm pedido o temor do Senhor, sabe o que eu vou fazer? Eu vou riscar vocês. E de fato foi o que aconteceu. Quando que isso aconteceu? Quando Jesus, o sumo sacerdote, né? E um sacerdote com uma ordem maior e melhor do que a ordem levítica, e Hebreus vai dizer que é a ordem de Melquisedeque. E a ordem de Melquisedeque está ligado à geração ou à linhagem de Judá. Ou seja, Deus fez exatamente isso. Eles tinham o privilégio e o Senhor removeu o privilégio. E agora o sacerdócio de todos os santos está ligado a Cristo, que é da tribo de Judá. Então o Senhor cumpriu exatamente o que ele falou, porque vocês desonraram o privilégio que vocês receberam. E lembre por que isso está acontecendo. Porque eles começaram a não conseguir mais corresponder com as dinâmicas do amor de Deus, que provocou um estilo de vida de falta de honra e falta de temor, a ponto de a liderança do povo de Israel, nós podemos falar então hoje, a liderança da igreja também será muito, muito afetada. Antes que eu esqueça, um texto para você meditar com sua família ou estudar depois, é o texto de 2 Pedro capítulo 2, que fala exatamente dessa degradação dos pastores, dos ministros e aqueles que estavam no meio do povo de Deus, aqueles que estavam praticando vida de cristã e de liderança. Muitos deles, nos últimos dias, vão chegar neste lugar aqui. Mais uma vez, por que que o Senhor tem nos chamado a atenção para essa realidade? Porque quando nós entendemos o que aconteceu de ruim, quando nós percebemos o que aconteceu de errado,
A palavra do Senhor declara que tudo que foi escrito para o nosso ensino. E como diz a palavra, se vocês escutam a palavra do Senhor hoje, não endureça o vosso coração como eles fizeram. Ou seja, este é um mapa, este é um tipo de que nós vamos enfrentar, o que talvez já começamos a enfrentar. E quando nós olhamos para isso, nós temos que retornar, como foi falado lá na carta do apóstolo João à igreja de Éfeso, nas 7 cartas às igrejas em Apocalipse, dizendo assim: olha, vocês são uma igreja maravilhosa, mas vocês perderam o mais importante, vocês perderam o primeiro amor. O que é o primeiro amor de Apocalipse, da carta de Efésios? Tem a ver com amor reverente, um amor bíblico, o amor centrado no Evangelho, o amor centrado na pessoa de Deus, não o amor relacional, o amor sentimental, o amor emocional, o amor que corresponde apenas com as dinâmicas desse mundo. Porque na volta do Senhor, como que estará as dinâmicas desse mundo? O amor de muitos vai esfriar, por quê? Por causa do aumento da iniquidade. Haverá o aumento da apostasia, homens e mulheres, vários apostatando da fé, né? Nós vamos ter a pessoa do anticristo fomentando e fazendo oposição e perseguição contra os cristãos. É claro que experimentar o amor de Deus nessa época vai ser muito, muito difícil. Eles aqui estavam com dificuldade de experimentar o amor de Deus. E porque estavam com dificuldade de experimentar o amor de Deus, eles começaram a questionar. E começaram a questionar, começaram a perder e começaram a desonrar a ponto de chegar nessa situação dos líderes. Vamos lá. Verso 4. Então sabereis que eu vos fiz essa advertência, a fim de que a minha aliança com Levi continue firme, declara o Senhor dos Exércitos. Outra coisa bastante importante agora nesse texto é o seguinte: irmãos, às vezes nós temos uma ideia errada do motivo de Deus exercer juízo, exercer julgamento, exercer como aqui maldição. Ele diz o seguinte: qual é o meu objetivo? O que eu quero? Eu quero que vocês voltem. Ele deixa bem claro isso no verso 4. Qual que é a minha vontade? A minha vontade é que vocês o quê? Voltem. Que vocês continuem firmes na minha aliança, que vocês não saem. Hebreus capítulo 12 vai dizer isso. Que assim vossos pais vos corrigiam como bem lhes pareciam, com o objetivo de produzir vida. Ele vai dizer: eu sei que no primeiro momento a correção traz dor e traz sofrimento, mas qual é o objetivo de Hebreus 12 para a correção, para a disciplina do Senhor, para o juízo do Senhor, ou como aqui, muitas dessas maldições, para corrigir o coração dos seus filhos, porque quem ama, corrige, né? Então o objetivo de Deus aqui em trazer juízo, assim como o objetivo de Deus na nossa vida em usar esses textos, esse evangelho tão difícil para a gente ouvir e entender, é trazer correção, é trazer alinhamento, é nos trazer de volta para Ele. Amém? Deus, um texto que mais tem me impactado ultimamente tem sido um texto no Antigo Testamento que diz, o Senhor dizendo: eu não tenho prazer na morte do ímpio. Meu Deus, isso aqui ficou para mim. E nós vamos tratar desse assunto semana que vem, quando a gente fala sobre a justiça. Mas assim, Deus não tem prazer na morte. Então, já aconteceu que você foi assaltado e você desejou a morte para aquele bandido, lembra? Ou a pessoa que fez uma coisa muito mal e você desejou o mal para ela. O Senhor não tem prazer na morte, na desgraça do ímpio. Okay? Quando Deus exerce juízo sobre o justo, é para corrigi-lo. E quando Deus não exerce juízo sobre o ímpio, que você gostaria que Deus exercesse, é porque Deus vai usar de longanimidade com o ímpio para conduzi-lo ao arrependimento. E usando dessa longanimidade, vai produzir no seu coração justiça. Deixa eu aprender um pouco mais disso semana que vem. Verso 5. A minha aliança com os sacerdotes, os descendentes de Levi, foi uma aliança de vida e paz, que na verdade lhes dei para que me temesse. Mais uma vez, qual é o objetivo de eu dar para vocês a lei?
Qual o objetivo de eu dar, assim, esse tipo de instrução? O objetivo é conduzir a lei. A palavra se declara lá em Gálatas que a lei serviu de tutor, serviu de aio. É como se a lei fosse um professor que preparasse o nosso coração para quando o Senhor viesse. Levi me respeitou com amor reverente, temeu o meu santo nome. Então o Senhor está lembrando de quando o Senhor fez aliança com Arão, e nós temos muitos momentos de bênção através do sacerdócio. Nós temos o sacerdote Zadok, por exemplo, Eleazar. Nós temos vários sacerdotes que a gente poderia descrever, inclusive pregar sobre eles, são homens de Deus, né? Maravilhoso. Tem vários exemplos que eu poderia dar. Mas assim, o Senhor está dizendo o seguinte, olha, eu fiz uma aliança com Levi, ou seja, eu fiz aliança com Arão, com os seus filhos, e foi uma aliança maravilhosa de vida e paz, ou seja, eles cumpriam aquilo que eu determinei, isto corrigia, ensinava o coração deles, gerava temor no coração deles, e consequentemente, o que eles experimentavam de mim? Vida e paz. Se você ler o livro de Deuteronômio, é maravilhoso quando o Senhor diz o seguinte, se vocês permanecerem na minha aliança, olha o que o Senhor promete, não haverá doença entre vocês, não haverá estiagem entre vocês. O que vocês plantarem vai dar frutos na sua estação própria. Eu vou remover as enfermidades, eu vou remover as maldições, nada vai acontecer, nenhum dos vossos inimigos vai atacar vocês, eu vou defender vocês. Ou seja, era uma aliança de vida e paz. E o objetivo de Deus de fazer uma aliança com Levi era que eles gozassem da glória de Deus quando fizessem os rituais corretos, né, no tabernáculo, mas também em toda a tribo, e através disso, como no dia do Yom Kippur, né, o dia do perdão, abençoasse toda a nação de Israel. Essa era a vontade do Senhor. O que o Senhor está querendo dizer aqui? Eu estou lembrando dos momentos maravilhosos que nós vivemos e eu quero voltar. Eu quero que vocês voltem. Eu estou falando isso para que vocês voltem. Quantos de vocês já experimentaram momentos áureos com Deus? Momentos onde você orava e o céu descia. Momentos onde você tocava o primeiro acorde e o Senhor vinha. Momentos onde você estava no culto e não queria ir embora. Não acontecesse o que acontecesse, você não queria ir embora para casa. E quantas vezes tem saudade disso? Eu quero dizer para você que mais do que você, Deus tem saudades dos momentos onde você amava Ele pelo que Ele é. Deus tem saudades de você voltar a honrar Ele. Deus tem vontade daquela aliança que Ele fez. Porque a palavra se declara que mesmo que você seja infiel, Ele permanece fiel porque não pode negar a si mesmo. O Senhor está dizendo para mim e para você, volte para a minha aliança. Porque a aliança que eu propus foi uma aliança de vida e paz. Foi exatamente essa conversa que Deus estava tendo agora com os sacerdotes na qualidade de liderança do povo. Olha o que ele diz. A verdadeira lei estava em sua boca e nenhuma falsidade achou-se em seus lábios. Ele andou comigo em paz e retidão. E assim seus sacerdotes ajudaram muitas pessoas a deixarem os caminhos do mal. Os lábios do sacerdote devem guardar o conhecimento e da sua boca os demais seres humanos devem procurar a instrução da Torá, lei, porque ele é o mensageiro de Yahvé, o Senhor dos exércitos. Entretanto, olha o que eles estavam fazendo. Entretanto, vós vos desviastes do caminho. Fizeste tropeçar e cair a muitos por meio do vosso ensino. Quebrastes a aliança de Levi. Condena o Senhor dos exércitos. Irmãos, essa geração vai produzir, essa geração que eu estou falando para você, porque eles não se arrependeram e porque eles vão produzir um estilo de vida, vão produzir um estilo de igreja, digamos assim, que vai produzir o que nós chamamos hoje de religião. Até aqui, você não tinha praticamente a religião judaica como nós temos hoje. Você tinha a nação de Israel que tinha o Deus que era o Deus da aliança. A partir desse momento, daqui para frente,
lembre que depois de Malaquias nós temos 400 anos, chamado 400 anos de silêncio de Deus, até João Batista, que cumpre Malaquias capítulo 4, a vinda do precursor, a vinda do mensageiro, que prepara o caminho do Senhor. Mas olha como que estava. Você lembra de quando Jesus discutia com os fariseus, saduceus, os escribas e os mestres da lei? O Senhor falou assim: vocês não entram, impede os outros, as pessoas de entrarem. Por que isso? Porque eles começaram a usar o ensino da Torá, o ensino da lei, para os seus próprios benefícios. Em vez de trazer o povo para o Senhor, distanciava ainda mais o povo do Senhor. Então, aqui é o início de uma geração que vai não apenas não receber o Senhor, que eles não receberam, lembra disso? Mas também vai impedir que os outros entrem. Ou seja, é um ensinamento tão profundo e tão maravilhoso para nós. A palavra do Senhor declara que tudo que foi escrito para nosso ensino, para nós entendemos que nos últimos dias virão mestres querendo apacentar após si. Se você lembrar do texto lá de Timóteo, Paulo falando para Timóteo, o Espírito afirma com certeza que nos últimos dias virão homens enganadores, enganando e sendo enganados, pregando um falso evangelho. Então aqui ele está dizendo o seguinte, ó, um dos grandes compromissos de Levi, dos sacerdotes, era o quê? Além de cumprir os rituais, eles tinham a responsabilidade de guardar a lei, guardar, literalmente mesmo, né? Pegar a tábua da lei, que estava lá dentro da Arca da Aliança. Eles tinham também o compromisso de reproduzir ou de fazer cópia para manter viva, né? Então, guardar e preservar a lei, mas também de ensinar e inculcar na nação de Israel, para que cada um dos membros da nação pudesse ensinar aos seus filhos. Então, os sacerdotes e os levitas também tinham o quê? O compromisso de ensinar a palavra de Deus. E o que eles estavam fazendo? Melhor, o que eles não estavam fazendo era isso. O Senhor diz aqui, o que começou a se achar na boca deles? Engano. Eles começaram a ensinar aquilo que bem lhes parecia. Lembre que como começou o texto, vocês não estão mais me ouvindo. Vamos... Verso 7. Os lábios do sacerdote devem guardar o conhecimento da sua boca, os demais seres humanos devem procurar a instrução da Torá. Por exemplo, no avivamento que aconteceu há alguns anos atrás, que talvez 15 anos atrás, não temos como saber disso, porque não é claro para nós, né, esses momentos históricos, a questão da cronologia do tempo, mas talvez isso aí, entre 20, 10, eu acredito que deve ter sido perto de 15 anos, que aconteceu o avivamento de Esdras e Neemias. E no avivamento de Esdras e Neemias, Esdras se aplicou a aprender e a ensinar a lei. Então, Esdras é considerado um sacerdote escriba, aquele que ele apresentava diante de Deus o povo, como era sacerdote, mas também existia liderança do culto, aplicando a lei ao coração do povo, ensinando o povo. E a Bíblia é clara em dizer, nos textos de Neemias e Esdras, de que os levitas ajudavam as pessoas a compreender a lei. E as pessoas, ao ouvirem a lei, ali a palavra só declara que existiam homens, mulheres, crianças, todos aqueles tinham capacidade de já entender, e eles se alegravam e se animavam, e havia alegria eles ouvir a palavra do Senhor, porque a palavra do Senhor traz o que? Vida e paz. Porque a palavra do Senhor, agora, na Nova Aliança, a gente entende que é a própria pessoa do Senhor Jesus. Então, quando eles estavam experimentando da instrução da Torá através dos levitas, através dos sacerdotes, na verdade eles estavam se alimentando de quem? De Cristo, do pão vivo. Glória a Deus. Então, por isso que você vai perceber que é importante essa palavra hoje. A degradação de uma geração também acontece na liderança. E nós vamos ver cada vez mais, infelizmente, falando, e a palavra do Senhor declara, e ela não volta vazia, ela sempre cumpre o seu propósito, dizendo que nos últimos dias, leia depois, 2 Pedro capítulo 2, antes dele falar da vinda do Senhor, que nós temos que viver aguardando e apressando, ele vai dizer dos pastores, dos líderes
que pararam de apacentar para o Senhor, pararam de pregar o verdadeiro evangelho e se afastaram, inclusive levando muitas pessoas. Então, qual que será o teor do evangelho pregado nos últimos dias? É um Deus que ama, mas que não pode corrigir. É um amor descentralizado em Cristo. Um amor fora do evangelho. É um amor que aceita as bênçãos de Deus, mas um amor que não entende as dinâmicas da correção de Deus. É um amor que vai negociar princípios explícitos das Escrituras. Uma coisa que já está acontecendo muito hoje, né? Por exemplo, o princípio da autoridade. A palavra se declara com muita clareza: vós que sois liderados pelos vossos pastores, honre com dupla honra, e aqueles que exercem ministério com fidelidade, dupla honra. E aí está falando de maneira financeira. Vocês que são instruídos devem compartilhar com aquele que instrui tudo, todas as coisas, né? E a gente já percebe que muitos já têm removido do púlpito o ensino das finanças, porque com medo de perder os membros. É assustador perceber, por exemplo, eu já tive a oportunidade de fazer casamentos, onde a gente vai falar sobre a figura da família na Bíblia, que é a figura homem, mulher e seus filhos. E tem pessoas que são já hoje cristãs que ao ouvir isso já se sentem escandalizadas porque o pastor é preconceituoso. Você percebe o que eu estou querendo dizer? Existe uma pregação que já existe hoje, da hipergraça, do hipercalvinismo e vários outros hiper que existem, descentralizada da verdade do evangelho para amoldar o homem ao padrão religioso, para que esse homem, então, não saia das igrejas. E o Senhor Jesus nunca falou sobre isso. João capítulo 6, Jesus pregando o evangelho, muitas pessoas abandonaram, o Senhor olha para os discípulos e pergunta: mas alguém quer ir embora? Porque ele não negocia os princípios do evangelho. Princípio de submissão da esposa para com seu marido, princípio da submissão da igreja para com seu pastor, princípio da igreja da sua fidelidade financeira com as questões do reino de Deus, igreja, missões, socorrer os pobres e assim por diante. Existem tantos princípios que hoje já não é nem falado mais nas igrejas. Por quê? Porque muitos dos pastores já, por causa das demandas sociais, já estão se permitindo entrar essa teoria relacional, essa teoria da conspiração e muitas outras teorias que você vai ouvir por aí. Eu lembro que há 10 anos atrás existia esse negócio da nova era, e hoje o que está na moda é a hipergraça, dizendo, né, que o Senhor já levou tudo aos pecados, ninguém mais tem pecado. E sendo que o evangelho é claro em dizer que nós temos que viver uma vida de arrependimento. Ou seja, é muito claro de que a geração que antecede a vinda do Senhor precisa aguardar e apressar, como aquelas virgens que, sabendo que o Senhor demorando, vai estocar azeite, vai estocar comunhão com o Senhor, de maneira que vai conhecer o Senhor verdadeiramente. Amém? Para não ser enganado pelo falso evangelho, pelos falsos pastores, pelos falsos mestres, pelos falsos profetas que estão se apostatando da fé, que estão abrindo igrejas para falar coisas que vai amaciar o ego das pessoas, que vai deixar as pessoas confortáveis para não perder as pessoas. Amém? Então era isso que eles estavam fazendo. Eles estavam negociando o ensino da Torá. Alguns não estavam nem ensinando, e quando estavam ensinando de uma maneira errada, fora do padrão de Deus. Como eu disse, que essa geração vai produzir os fariseus, entenda o que eu estou falando. Essa geração de Malaquias vai produzir os fariseus, os saduceus, que vão fazer oposição a Jesus. Mostrando então para você entenda uma coisa aqui. Tudo começa no texto de Malaquias, quando a gente não entende a pessoa de Deus no amor como ele é. A gente tenta domesticar o amor de Deus. A gente pega uma coisa, outra coisa a gente não pega.
A gente é como no mercado, a gente pega só o que a gente quer, seleciona parte do amor de Deus. Amém? Tá? Por exemplo, você vai aconselhar um casal que está mal, e você vai falar assim, primeira coisa que começa geralmente falando, uma coisa você precisa saber, você não pode separar. Mas, você não pode. Mais e mais, você percebe? Começa a tentar negociar. Ele vai dizer, porque se Deus é amor, como que ele não quer que eu me sinta feliz? Esse é um discurso do falso evangelho, que já temos hoje, tá? E que vai, infelizmente, negociar os princípios do evangelho do reino para amoldar o amor de Deus ao seu próprio comportamento. Amém? Vamos então para o final. Eu gostaria até o verso 16, mas percebi que não deu, né? E não vou cansar os irmãos. Vamos só até o verso 9 hoje então, ok? Entretanto vos desviastes do caminho, fizeste tropeçar e cair a muitos por meio do vosso ensino. Quebrastes a aliança de Levi, condena o Senhor dos exércitos. Então o que Deus diz? Verso 9, por esse motivo, eu fiz que fosses desprezados e humilhados diante de todo o povo, porque preferiste não seguir todas as minhas orientações, mas demonstraste que sois parciais e tendenciosos na aplicação da Torá, a lei. Assim, não precisamos nem esperar a vinda de Jesus. Historicamente, a gente sabe que aqui já aconteceu a degradação do sacerdócio. O sacerdócio, a partir de agora, começa a ser uma posição política na nação de Israel. Muitos sacerdotes, muitos que vão exercer autoridade na nação de Israel a partir desse momento, nessa geração até já estava acontecendo, já começou a ser através de indicações políticas do império que estava governando o mundo na época. Nessa época aqui ainda era o Império Medo-Persa, depois o Império de Alexandre o Grande e depois o Império Romano. Então, quando Jesus aparece pregando o Evangelho, quem que era o sumo sacerdote? Não era da tribo de Levi. Só para você entender. Estava tudo fora. Quando o Herodes, que era o rei, não era de nenhuma das tribos de Levi. Pelo contrário, o Herodes ele estava mais relacionado com... Você vai se assustar com o que eu vou falar. O Herodes ele estava relacionado com a linhagem, sabe de quem? De Esaú. Lembra? Quando ele, Malaquias capítulo 1, ele diz o seguinte, eu amei Jacó e desprezei Esaú, e mesmo que Esaú se reerga, eu vou abatê-lo novamente. Lembra disso? Olha quem está exercendo liderança sobre Israel. Um homem ímpio, fora da aliança, o sacerdócio fora da aliança, e o sacerdócio fora do contexto da aliança. Ou seja, mesmo antes da vinda do Senhor, o Senhor já estava exercendo exatamente esse tipo de juízo. Ou seja, todos os benefícios que a tribo de Levi tinha foram sendo removidos. Por quê? Porque deixaram de temer ao Senhor. A gente vê isso acontecendo com toda a nação de Israel no ano 70 da era cristã, quando o general Tito entrou, né, de Roma, entrou e devastou mais uma vez a cidade de Jerusalém, destruiu o templo e aconteceu o que nós chamamos da diáspora, né, a expulsão de todo o povo de Israel, eles foram expulsos para todas as nações. O juízo foi tão grande de Deus, em cumprimento também desse texto de Malaquias, que também está relacionado com as profecias de Daniel, como você pode ler depois, Daniel 9, 10, 11, 12, falando das dinâmicas dos últimos dias. Quando que a nação de Israel voltou a ser nação? Em 1948. Para você ter ideia do que é uma geração que não corresponde com as dinâmicas da palavra profética. Então, e aí Romanos capítulo 11 vai dizer o seguinte, se o Senhor removeu temporariamente aqueles que eram a videira, aqueles que eram ramos verdadeiros da videira,
que está falando da nação de Israel, quanto mais vocês, oliveira brava. Ou seja, então, para concluir, né? Existem vários textos que você pode ler depois, eu não tenho como agora ler todos com vocês, até porque a exposição é em Malaquias, mas nós temos vários textos dizendo o seguinte: de Deus não se zomba, aquilo que o homem semear, isso colherá. E também lá está em 1 Coríntios capítulo 10 também falando que, olha, não sejais como os vossos pais que morreram todos no deserto. Assim como o livro de Hebreus vai ter um texto maravilhoso de Hebreus que vai dizer o seguinte, vai dizer mais ainda o seguinte, ó, na lei de Moisés o juízo vinha com o testemunho de duas pessoas, quanto mais aquele que profanar o sangue da nova aliança, o sangue de Jesus. Ou seja, embora a gente não consegue ver um juízo literal como Deus fez com Israel, porque a aliança de Israel é uma aliança condicional da obediência, mais uma vez. A nossa aliança que nós estamos inseridos é uma aliança incondicionada. Ou seja, não importa o que eu e você faça, Deus vai cumprir o que Ele prometeu em Jesus. O que nós temos que fazer para permanecer na aliança? É permanecer no Deus da aliança. Quem é o Deus da aliança? Cristo. Ele é o sumo sacerdote da aliança. Então ele vai dizer lá no livro de Hebreus: se eu e você permanecer firme na fé, fé no quê? Fé no Evangelho de Jesus Cristo, que nos torna justos, então podemos arrepender nossos pecados. Então, 1 de João diz: filhinhos, não pequei, mas se pecava, sem um advogado, Jesus Cristo, que pode perdoar os pecados e te purificar de toda a injustiça. Então vamos lá, qual é a diferença desse texto para eles e esse texto para nós? A diferença é que esse texto para eles era literal em termos do juízo. Tudo que Deus prometeu a nível de juízo aconteceu e acontece até hoje, porque eles estão em desobediência. Amém. Mas Sérgio, você falou que esse texto se aplica a nós como sacerdotes e aplica a nós como pastores, também como sacerdotes no nível de liderança. O Senhor diz: está reservado para o dia do juízo. Ou seja, ele está querendo dizer o seguinte, que embora nós não estamos experimentando o juízo agora, o Senhor disse: deixa crescer junto o joio com o trigo. Senhor, mas deixa a gente tirar o joio, está atrapalhando ele. Não, vai crescer junto. O Senhor disse que vai crescer junto. Os pastores que estão com o Evangelho e os pastores estão mandando o Evangelho. O Senhor disse que vai crescer junto. Então, nos últimos dias, você vai ver homens cheios de Deus e homens que eram cheios de Deus, que abandonaram a fé, tentando conduzir muitos ao falso Evangelho. E os verdadeiros pastores, ministros com temor do Senhor também vão crescer e também vão produzir muitos frutos e as coisas vão acontecer juntas. A pergunta é: em qual os dois você vai ouvir? O falso Evangelho ou o verdadeiro Evangelho? Então, essas lições que nós estamos tentando aprender aqui é para que eu e você consigamos nos posicionar. Qual é o problema? Todo o problema que nós estamos falando até aqui é o abandono ao Evangelho bíblico, é o abandono do amor bíblico, é o abandono do temor bíblico, é o abandono da honra bíblica ao Deus bíblico, é o abandono ao conhecimento verdadeiro do verdadeiro conhecimento de Deus. Por quê? Porque a Bíblia diz que o temor do Senhor é o princípio do conhecimento do Senhor. Se essa geração está perdendo o temor do Senhor e já está negociando o amor bíblico, logo eles estão perdendo o quê? O verdadeiro conhecimento do Senhor. Estão andando um lugar perigoso para a apostasia, que é o abandono da fé. Bem? Então o texto de Hebreus ele vai deixar bem claro: tomem cuidado, porque quanto maior castigo vocês receberão. Vocês quem? Vocês que estão na nova aliança. Se na antiga aliança eles receberam duro juízo porque abandonaram o Senhor, quanto mais vós, leia 2 Pedro capítulo 2, você vai ver, vós mestres que apacentam a posse, vós pastores que abandonaram o Senhor, estão levando os rebanhos para o falso evangelho. Então é o seguinte: a nação de Israel experimentou juízo literal. Nós não experimentamos juízo literal
de Malaquias, por quê? Porque nós estamos debaixo da aliança mosaica, nós estamos debaixo da nova aliança em Cristo, mas a nova aliança em Cristo prevê juízo e julgamento para o quê? Para o grande dia, para o último dia, para o dia que o Senhor virá e vai julgar todos os homens. Então o Senhor diz o seguinte, não ficará impune. Aquilo que o homem semear, isso ele vai colher. Quer ver um exemplo disso? Senhor, mas nós profetizamos em seu nome. Senhor, nós pregamos o teu nome. Fundamos muitas igrejas em teu nome. O que o Senhor diz? Afastai-vos de mim, vós que praticais iniquidade. Eu não vos conheço. Aonde que vai acontecer isso? Quando o Senhor voltar. Então, muitos dos pastores, eu já escutei muitas vezes isso. Eu também tinha dificuldade com isso. Quando as pessoas perguntavam, Marcelo, mas aquele pastor prostituiu, aquele cara adulterou, aquele lá rouba, eu conheço a vida dele. Eu não estou falando que pastores não podem pecar. Não só pode, porque pecam mesmo sem poder. Mas se arrependem. Amém? Estou falando disso. Falando de pastores que abriram mão de uma vida de santidade, estão vivendo uma vida de iniquidade, mas continuaram pregando. O Senhor permitiu que eles continuem fazendo a obra de Deus. Por quê? Nós lemos em Romanos capítulo 9, que o Senhor tem paciência com o pecado do iníquo, do injusto. Lembra disso que nós estudamos? Veja lá na segunda mensagem, a gente falou em Malaquias capítulo 1, falando sobre o amor ainda. A gente lê Romanos 9 e diz o seguinte, eu tenho paciência com os vasos de ira, mas está reservado o julgamento para eles nos últimos dias. Então, às vezes, presta atenção no que eu vou falar para você. Às vezes, na sua casa, você está sendo negligente. Na sua casa, tudo isso que eu estou falando aqui se aplica a você, embora você está dizendo que não se aplica. E você está endurecendo o seu coração como esse povo está endurecendo o coração, porque eles toda hora estão falando, eu não estou fazendo isso. Senhor, eu? Eles não estão aceitando a correção. Então, se você está negligenciando os princípios de culto, os princípios do temor do Senhor, os princípios do amor bíblico, se arrependa no dia que se chamar hoje. Porque você está usando da longanimidade de Deus para se afundar no pecado. E a Bíblia diz que Deus te dá longanimidade para você correr para o arrependimento. E você muitas vezes pode dizer no teu coração, não, se eu estivesse errado, Deus já tinha me matado. Se eu tivesse errado, Deus já tinha me punido. Mas na aliança de Jesus, eu já acabei de explicar, que o Senhor vai usar de comparar com você, meu irmão, que está vivendo esse tipo de vida de Malaquias aqui, de abandono do amor, de permitir, né, esse falso evangelho entrar no seu coração, permitir negociar princípios do evangelho, porque você pode falar assim, não, eu não falo para ninguém, mas eu não concordo com o dízimo. Bom, mas você não concordar com o dízimo é aceitável. Você não vir conversar com o seu pastor para aprender a maneira correta, você já está permitindo entrar no teu coração um engano. E você está dizendo, não, mas está tudo bem, eu continuo prosperando, minha família está com saúde. Então você usa da longanimidade de Deus para se afundar ainda mais no pecado. Se arrependa, meu irmão. Use da longanimidade de Deus para correr para o arrependimento, para os braços da graça de Deus. Amém? Tá? Então, eu gostaria de ir até o verso 16, não consegui, mas amém. Tranquilo. O importante é que você entenda, tá? Como eu disse, embora esse texto se aplique de maneira talvez mais especial para a liderança, aplica-se a todos nós, porque os princípios da palavra de Deus são imutáveis, são transcendentes e são para todos aqueles que têm ouvidos para ouvir. Bem? Aqueles que têm ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz. O que o Espírito diz. Vocês pararam de me dar atenção. Vocês pararam de ouvir a minha voz. Vocês pararam de levar em conta o meu padrão para as coisas. Vocês pararam de me honrar. Vocês pararam de me temer. E por causa disso, eu vou trazer juízo para corrigir o coração de vocês. E Deus falando, sabe o que eu quero? Meu coração não é que vocês morram. Meu coração é que vocês voltem. Assim como o pai que eu sou, quando eu cuido de minhas filhas, eu não quero trazer tristeza ao coração delas, eu quero que elas voltem. Amém? E se um pai tem o desejo, o Senhor vai dizer em Hebreus capítulo 12,
O meu desejo em corrigir vocês é que vocês participem da minha santidade. Amém? Eu quero pedir para que vocês meditem nos textos que eu compartilhei, que você possa ter notado, mas principalmente que você leia o final do livro de Malaquias e mais do que isso. Eu queria lançar um desafio para você, que durante essa semana, fora a tua leitura, fora tu devocional, fora do culto da família, você se dedique a ler pelo menos 3 vezes o livro de Malaquias inteiro. São 4 capítulos. Você lê rapidinho. Leia. Se você puder, pelo menos 3 vezes você lê o livro inteiro, os 4 capítulos de Malaquias. Vai ajudar bastante a compreender o que eu vou ensinar aqui para frente. Porque o que de fato eu creio que o Espírito Santo quer cativar nosso coração mais ainda, está mais para frente. Tá? Então aqui é como se fosse uma preparação ainda para aquilo que eu creio que é o mais importante que Deus quer comunicar para a gente. É quando vamos falar sobre a justiça de Deus, ou o Deus que é justo, que será uma das coisas mais, junto com o amor, mais negligenciadas e mais negociadas do Evangelho nos últimos dias. Será a questão do amor de Deus e da justiça de Deus. Por exemplo, se Deus me ama, porque Ele permite. Se Deus é justo, porque Ele permite. Esse será o maior problema. Como já é hoje o maior problema. Então, se você puder, faça isso, tá bom?